Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza. Nesse momento, receba um grande abraço, onde você estiver ao alcance da nossa voz. Estamos na última semana do mês de abril e nossa gratidão é profunda pelo fato que temos não só orado mais, como buscado muito mais a presença de Deus e aprofundado o nosso relacionamento com Ele através da oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração que precede todas as demais orações. Vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, apenas a primeira frase. Vamos já citá-la, mas antes eu quero citar uma definição de oração que o C.S. Lewis proferiu. Olha que interessante. Que seja o meu verdadeiro eu quem fala, que seja ao verdadeiro tu que me dirijo. Uma frase para registrarmos e guardarmos, não só pela profundidade, mas também pela beleza da citação. Queremos hoje falar, como já citei, a oração do Pai Nosso e vamos nos basear no que Lucas capítulo 11 fala, porque tem um pedido especial dos discípulos que diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus então cita no versículo 2, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Eu também faço aqui uma correlação com Mateus capítulo 6, quando ele diz: vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. Lucas nos relata que os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. E isso não significa dizer que eles não soubessem como orar. Alguns deles foram discípulos de João Batista. Qual foi então o significado do pedido deles? Na verdade, eles queriam orar como Jesus orava. Era comum que os mestres ensinassem seus discípulos a orar. Eles então estavam pedindo que o Senhor Jesus lhes ensinasse a orar de acordo com essa nova maneira de olhar para a vida. Aqueles homens tinham sido profundamente afetados pela mensagem de Jesus. Por esse motivo, não seria mais possível orar como eles oravam antes. Agora eles queriam aprender a ajustar suas orações a esse novo jeito de viver. A oração conhecida como Pai Nosso precisa ser vista não como um conjunto de palavras que precisam ser repetidas. Ela é muito mais do que isso. Nela, Jesus nos ensina as dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. Ela funciona exatamente como um modelo para a nossa vida de oração. Com essa frase inicial da oração que Jesus está ensinando, Pai Nosso que estás nos céus, Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. E é muito interessante isso, porque Jesus está ensinando e mudando o paradigma de relacionamento com Deus de forma absolutamente incrível e radical. Deus é mencionado como Pai pelo menos umas 14 vezes no Antigo Testamento. Deus era considerado Pai de Israel. Isaías 63:16. Mas é com Jesus que o conceito da paternidade de Deus ganha densidade e amplitude. Deus é o nosso Pai e isso implica que todos nós podemos nos aproximar confiantes do seu cuidado e também do seu amor. É verdade que o nosso conceito de Deus Pai pode ser aprimorado ou dificultado em função da nossa experiência familiar. Entretanto, as pessoas que tiveram um pai amoroso e cuidadoso compreenderão instintivamente o que Jesus estava querendo ensinar. Jesus nos ensina que, ao mesmo tempo em que podemos estabelecer com Deus uma relação íntima e afetuosa, precisamos também saber honrá-lo.
No aramaico seria Abba Pai, que significa paizinho, denotando assim uma íntima afeição, o que exclui a possibilidade de uma familiaridade superficial. Nós sabemos que Jesus tinha uma prática de vida completamente nova, ele dependia do Pai, por mais longa que fosse a sua agenda, por mais exaustiva que fosse atendimentos, milagres, expulsão de demônios, alimentar a multidão, socorrer, quando a Bíblia diz que muitas vezes Jesus se compadecia da multidão porque eram como ovelhas sem pastor. Sem sombra de dúvidas, Jesus, ele sempre buscava o Pai. Ninguém orou tanto como Jesus. E ele verdadeiramente nos ensina a também buscarmos o Pai e dispormos dessa ferramenta para uma vida, não só uma vida de plenitude, de aprofundamento nesse relacionamento com Deus, mas também de contar com o favor, com o amor paterno, com o cuidado de um pai que cuida de um filho de perto e que verdadeiramente nos ama incondicionalmente. Essa herança que nós recebemos de Jesus e que também é incentivada através da oração do Pai Nosso, na sua primeira frase, poderíamos dizer que seria a prioridade de toda a oração, que inicia com essa frase Pai Nosso. É um Pai que está ao nosso alcance e que também se importa e que verdadeiramente se relaciona, que se deixa relacionar e que nos abençoa. Eu quero também falar mais um pouquinho sobre essa íntima, quando Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Deus como Pai, que essa íntima afinidade familiar era algo desconhecido aos crentes, aos servos de Deus no Antigo Testamento. Simplesmente quer dizer que os crentes agora que podem falar com Deus como a um amoroso Pai celestial. E que isso muda completamente a nossa forma de vivermos a nossa espiritualidade, o nosso dia a dia, o que somos além da igreja que frequentamos e mantermos uma espiritualidade que é real, que é diária e que está ao nosso alcance onde nós estivermos. Havia um conceito, e era um conceito forte, de que no Antigo Testamento você tinha que estar no templo. Nós sabemos que Davi, ele pôde dizer que um dia na casa do Senhor seria melhor do que 1000 anos nas tendas da impiedade, porque a espiritualidade estava ligada ao templo, ao altar e às respostas que advinham dali. Nós vimos também isso quando Ana foi ao templo orar para implorar o socorro do Senhor. Mas no Novo Testamento, nós podemos orar onde nós estivermos, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, e esse novo e vivo caminho nos leva a nos relacionar diariamente com o nosso Deus, que também é nosso amado Pai. Olha que coisa extraordinária. Onde você estiver nesse momento, você pode parar um pouquinho e agradecer. Obrigada. Obrigada porque eu tenho um Pai. Ele é amoroso e Ele é meu, Ele é nosso. Ele é paizinho, Ele é Abba Pai. Aquele que me ama e que não vai abrir mão disso jamais. Muito obrigada, Senhor. Tu és o nosso Pai querido, nosso Pai amado. E eu te louvo e te adoro por essa dádiva que Jesus nos presenteou. Nos reaproximar a Ti e nos conceder uma caminhada inteira e profunda e amorosa contigo. Eu te louvo e te bendigo no doce nome de Jesus. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nós podemos sim sempre nos aproximar do trono da graça do nosso Paizinho, Abba Pai. Amém.